Boa noite, mais uma vez com vocês aqui, Ricardo Bonfim. Eu sempre tenho falado sobre a questão da física quântica, mecânica quântica, questão de energia, pensamento, poder mental, poder do pensamento e esse marasmo de coisas, emaranhado de coisas que eu sempre cito em meus vídeos e sempre relacionando tais coisas e questões com a espiritualidade. Penso que agora chegou o momento de começar a passar para vocês, meus espectadores, as questões práticas, os experimentos que demonstram tudo isso que eu venho falando. Professor Hélio Couto, Osni Ramos, Elaine Orives e tantos outros vem citando, Greg Braden. Chegou o momento de começar a trazer para vocês de uma forma mais específica, de uma forma prática, né, com literatura demonstrativa dos passos que foram feitos e das confirmações que houveram dos fatos alegados por nós. O primeiro a falar da partícula divina há mais de 50 anos atrás foi Max Planck. Max Planck traçou aquela descoberta que identificou-se como uma partícula divina. Aquilo que forma todas as coisas, tudo que é. E que essa partícula divina interage com o humano, com os pensamentos, com o DNA, com a energia humana. E acaba havendo aí um processo criativo. Isso também é descrito no livro Kybalion. Essa energia primordial é a substância amorfa do livro Ciência de Ficar Rico, é o éter de Napoleão Hill, do livro Pensa em Riqueza. Então, essa é a substância amorfa, o éter que os cientistas não gostam de pronunciar, que parece mais coisa de esotérico ligada à religiosidade. Mas o que a ciência vem demonstrando? Que as tradições religiosas antigas, esotéricas, dos xamãs, das tradições de algumas tribos indígenas, do Kybalion, dos alquimistas, dos ocultistas, muitas coisas que parecia ser embuste e ilusão, vem sendo desvendado e provado pela ciência. Né? Esqueci de citar a Bíblia, assim como a Bíblia que já trazia tantas coisas sobre esse poder mental, poder interior que há em cada um de nós. Então, o que o cientista Poponin e Garyaev, então Poponin e Garyaev, eles projetaram os seguintes experimentos. Pegaram um tubo de ensaio de laboratório e tiraram tudo que tinha dentro desse tubo. Todo o ar. Liberaram toda possível substância que pudesse haver ali. Entendendo o quê? Que ficaria só o vácuo. Com esse experimento e com outros que eu vou continuar citando aqui no meu canal, prova-se que não existe vácuo no sentido amplo. Um vácuo total é inviável, é impossível obter na ciência. Porque na ciência, em tudo existe essa substância amorfa. Existe fótons. Quando você tira todo o ar, todo o vento, tudo que pudesse ter em alguma coisa, ficam fótons ainda. Que é a energia primordial. Falada aí há muitos anos por Max Planck. O qual foi muito criticado pelos seus colegas físicos da época. E pelos físicos tradicionalistas da escola de Newton. Que são físicos materialistas. Que apoia as pessoas com más intenções. O mal só persiste no nosso planeta porque o conceito de física newtoniana nos induz a pensar que está tudo separado. Então que se exploda o outro. Aconteceu tal coisa. Está separado mesmo. Não vê como um todo contínuo. Como tudo ligado e emendado. E isso dá vazão a todas as causas. Eles, nós. Benésio para nós, mal para eles.
as tramóias, as corrupções, as guerras, só se funda na física da partícula, em que estaria tudo separado, e que não é verdade. Só que assim como Smith e Goswami e tantos outros que enveredam por esse caminho de querer mostrar a verdade, eles odeiam, assim como odeiam os preceitos verdadeiros, às vezes, muitas vezes, dos livros sagrados, da religião. Odeia com ódio mortal. Por quê? Porque não querem enxergar a verdade. O que muitos físicos falam? Das estranhezas, esquisitices da física quântica. Eles chamam esses experimentos as esquisitices da física quântica. Então, como eles não têm explicação, eles falam que é coisa esquisita, eles dão um ar de misticismo. Então, tiraram tudo que tinha dentro desse vácuo e observaram o que sobrou, fótons. Permanecia fótons. Foram analisar se esses fótons estavam dispostos nas paredes dos vidros, ou se estavam soltos aleatoriamente, ou se estavam amontoados no fundo do tubo de experimento. E como os cientistas já esperavam, os fótons estavam bagunçados no tubo, exposto de uma forma bagunçada, aleatória, sem nenhuma ordem. É o que já era esperado. Na sequência, cientistas coletaram amostras de DNA humano, nosso DNA, e colocou essa parte viva, os DNA, partícula de DNA, dentro do tubo. Para espanto desses cientistas, o que notaram em seguida? Que os fótons que outrora estavam bagunçados, aleatoriamente expostos, sem uma ordem, uma formação, estavam agora expostos de forma organizada. Estavam interagindo com o DNA, com as amostras do DNA. Assumiram uma atitude que ninguém previa. Estavam organizados. Então isso tornou-se espantoso. O que a Bíblia fala? Que nós somos deuses. E demonstra que os nossos pensamentos, lá em Provérbios, fala, cria a realidade. Os pensamentos de um homem. Então, que o coração do homem, no que almeja, aquilo que ele confia e acredita, é estabelecido os planos. E assim, o antigo livro, o Kybalion, do hermetismo, da filosofia hermética. E aí eles viram que o DNA tinha uma força, um poder sobre tudo que é formado no universo. O nosso universo é feito de quê? Dessa substância. Quando você vai ver em última instância que você divide prótons, nêutrons, elétrons, você chega nesse campo de energia, conhecido como bóson de Higgs. E para Max Planck é a matriz divina. Então você chega justamente nesse campo primordial de energia. E aí percebeu-se a verdade das tradições antigas, de muitas tribos e xamãs, de muitas religiões antigas, que já afirmavam isso. Comprovaram cientificamente por meio destes testes estas verdades. E aí na sequência, o que esses cientistas fizeram? Retiraram a amostra de DNA para ver o que aconteceria. Viu que interagiu? Viu. E agora vamos tirar todo o DNA através de equipamentos ultramodernos utilizados nos experimentos da física. E vamos ver como vai ficar esses fótons agora. Lembrando que fótons é a formação de tudo que é o tijolinho mínimo, não é mais o átomo. Antes pensava-se que o átomo era o menor tijolinho de tudo que é formado. Mas a partir dos experimentos de Max Planck, experimento da dupla fenda, da física quântica, não é mais. O átomo se dissolve em outras partículas ainda menores, até chegar nessa energia.
Para espanto e estranheza dos cientistas que pensaram que, tirando as amostras de DNA que foram inseridas depois, o que iria acontecer? Essas partículas de energia, esses fótons, vamos melhor dizendo, né? Fótons, menor que partícula ainda, vamos falar fótons. Então esses fótons estariam totalmente desorganizados de novo. Mas para espanto, no experimento, quando tiraram as partículas do DNA, quando tiraram o DNA, os fótons permaneceram ordenados como antes. A formação de organização dos DNA permaneceram. Então eles ficaram assim, estupefados com essa descoberta. E eles não conseguiam ter explicação para isso. Por quê? Era para os fótons estar desordenados como antes. E por que esses fótons agora estão totalmente ordenados como se o DNA tivesse? A única explicação é que havia uma interação entre o DNA humano, lembra do co-criador, do criador, lembra da partícula divina, da centelha divina que cada um tem. Eu vou também falar do DNA de Deus no DNA humano, da assinatura divina no DNA humano. Então a única explicação é que há uma ligação invisível, energia invisível, desconhecida e não identificável, que liga, que é o que causa o salto quântico. O salto quântico, que é a mudança de vida, transformação de um ser num grande artista, num grande youtuber, num fazendeiro, seja lá o que for que ele sonha, é justamente feita por essa matriz divina, que é a energia desconhecida. Pode-se concluir que existe um tipo de energia que não era conhecido como tal no passado. As células ou o DNA influenciam a matéria por meio dessa forma de energia. Não conhecida, não identificada, mas que existe. É isso. Eu quero chegar no ponto que, assim como Deus, a fonte divina, a fonte criadora, a matriz divina, você não enxerga, não apalpa, não consegue pegar, mas existe, é isso. Existe, não tem como negar. É assim como acontecem os milagres, as coisas inexplicáveis, as coisas impossíveis do ponto de vista da física newtoniana, da física de partícula, da física da divisão, da física da não conexão entre todas as criaturas e seres. Então o DNA, uma vez exposto, fica conectado com esses fótons por uma ligação invisível. Então, não é só acreditar no que vê. Está em desuso o método de Tomé. Não, acredite naquilo que vê. Tomé disse, se eu ver Jesus tocar nas chagas dele, põe o dedo lá. Foi assim que Tomé disse. Então está em desuso. Isso aí está retrógrado. Temos que passar a reconhecer estes milagres, vamos chamar assim. Estas coisas que podem ser esquisitas, como chamam, para tentar depreciar. Eles falam de coisas esquisitas, esquisitíssimas da física quântica. E assumir que existe e que o nosso pensamento muda o estado da matéria, que existe o colapso da função de onda, que é o que você deseja, você atrai. E isso também é desenvolvido por sapos, por animais que comem inseto, por pássaros, que colapsam de uma forma mais fácil que os humanos. Atrai aquilo que quer para eles. Por quê? Porque eles não têm dúvida. Eles não têm certeza, eles não têm trauma, não têm tabu, não têm doutrinação religiosa, eles não têm doutrinação científica errônea. Por isso, eles têm a sua comida a cada dia. As cobras têm sua comida, o urubu tem o seu alimento, e tudo funciona no universo. A única desorganização é o humano que causa. Curte, compartilha, se inscreva no meu canal. Muito obrigado. Se achou interessante, quer que mais alguém tenha esse conhecimento, veja o resultado desse experimento trazido por Greg Braden. Envia. Não se esqueça aí de curtir. Muito obrigado. Até a próxima. Sucesso, felicidade. Nos vemos nos próximos vídeos. Um prazer estar com você.